Primeiro jogo da lista dessa sexta-feira aí, pessoal. Armênia Premier League, 8ª rodada. O Alaskert contra o Van, tá? A gente já vê aqui de cara que o Alaskert é favorito. Vamos direto na classificação. Alaskert invicto, 5 vitórias, 2 empates. O Van aqui na 5ª colocação, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Alaskert em casa. 3 vitórias, 2 empates. Empatou com o Ararat Armínia e empatou com o Pionit, que é um timaço de lá, tá? O Van fora nos últimos 5, venceu 3, perdeu para o Ararat e empatou com o Chirac. Confrontos diretos entre eles na casa do Alaskert. De 2020 para cá, 3. O Alaskert venceu 2, perdeu 1 em 2021. O que a gente já encontra aqui de padrão, pessoal? 1,5. É quase que certo nesse tipo de jogo. E o melhor de tudo, não saem gols muito rápido. Dá para você pegar o 1,5 ali por volta dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. A odd já deve estar em 2, 1,90. Ou buscar o back Alaskert, tá? Que é a favorito. Aí vai ficar a seu critério aí, pessoal. Você que vai entrar, fica a seu critério. Ou back Alaskert, para fazer pré-live tá 1,50. Ou buscar 1,5 para quem prefere em over, tá? Segundo jogo da lista, pessoal. Alemanha, 3ª divisão, 9ª rodada. Munique 1860 contra o Aue, tá? Vamos direto na classificação. Munique 1860 aqui, empatado na liderança com o Elversberg. E o Aue tá bem aqui, na lanterna. Levou 12 gols em 8 jogos, tá? Os últimos 5 jogos do Munique em casa, 4 vitórias, perdeu para o Borussia Dortmund pela Landespokal. Mas pela liga, 1-4-3-4. É uma máquina de fazer gols, tá? E o Aue fora, os últimos 4 pela liga, 2-0-0, 2 empates e 2 derrotas. Entre eles, favoritismo absurdo do Munique jogando em casa, tá? Venceu 3 dos últimos 5, perdeu 1 lá em 2015. Não tem jogado recentemente, o último a gente vê aqui que foi em 16. Pessoal, aqui não tem muito o que fazer, tá? Se você quiser ser um pouquinho mais incisivo, handicap -1 no Munique. Se você quiser ser um pouquinho mais conservador, back Munique, não tem problema. Probabilidade altíssima de vencer o jogo, dificilmente acontece outro resultado aí. Se quiser buscar gols também, fica à vontade. Na Alemanha os gols saem rápido, mas se você quiser esperar uns 20, 25 ali para buscar 1,5, também é válido. Terceiro jogo da lista, pessoal. Superliga da Dinamarca, 10ª rodada. O Horsens contra o Nordsjælland, tá? Vamos direto na classificação. Nordsjælland aqui na liderança, 6 vitórias, 2 empates, só uma derrota. O Horsens na 7ª posição, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. O Horsens em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. Todos eles tendo gols, tá? Só um aqui não batendo 1,5, que foi a vitória deles contra o Lyngby. Nordsjælland fora, 4 vitórias, 1 empate. 0-0 aqui com o Aalborg. De resto, 3 gols, 1 gol, 3 gols, 2 gols. Média excelente. Vamos ver aqui na casa do Horsens como é que fica esse confronto. A gente já encontra aqui um padrão de 1,5 em todos os jogos. De 2,5 em 4 jogos. E de ambas marcam em 4 jogos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. 4 empates e uma vitória do Nordsjælland. Nordsjælland empate. O Horsens não vence o Nordsjælland desde os anos... Não, venceu aqui, 2008. Cara, é muito tempo. E como a fase do Nordsjælland é bem melhor, pessoal, a odd tá boa para a vitória do Nordsjælland, tá? Mas é um jogo que também tem muito empate. O que é bacana aqui? Ou você busca 1,5, ou se você quiser ser mais incisivo, busca ambas. Talvez a vitória do Nordsjælland, ou vitória do Nordsjælland, empate anula a aposta, ou dupla hipótese, Nordsjælland ou empate, tá? Não tem outras opções aí. E são 4 opções para você tentar. Aí fica a seu critério. Quarto jogo da lista, pessoal. Superliga da Turquia, 7ª rodada. Galatasaray contra o Konyaspor. Vamos direto na classificação. Konyaspor aqui na liderança, não sofreu gols ainda. 4 vitórias, 2 empates.
O Galatasaray aqui na quinta colocação, mas somente um ponto atrás, 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Galatasaray nos últimos 5 em casa, pela Superliga venceu um, perdeu o outro, tá? O Konyaspor, pela Superliga, venceu os últimos 2 e empatou um. Entre eles, pessoal, na casa do Galatasaray, de 2018 para cá, 3 vitórias do Galatasaray e 2 empates. O padrão que a gente já encontra aqui. O Galatasaray vence pelo menos um tempo, tá? E o Galatasaray, se você for olhar aqui, ó, eles jogam desde 2004 e o Galatasaray nunca perdeu em casa para o Konyaspor. O que é interessante aqui, pessoal? Back Galatasaray, um tempo Galatasaray, ou deixar o jogo rodar e buscar o 0,5, tá? Galatasaray contratou aí o Mertens, o Icardi, não sei se jogam amanhã, mas é interessante o back Galatasaray e buscar o 0,5, tá? Você vai fazer de pré, faz ali aquela dupla hipótese, ou empate anula aposta, e vai de Galatasaray, porque é o mais provável disparado. Quinto jogo da lista, pessoal, Arábia Saudita, Liga Profissional, quarta rodada, o Al Hilal contra o Al Eda, tá? Direto na classificação. Al Hilal aqui 3 jogos, 3 vitórias. Al Eda na 11ª posição, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas. Os últimos 5 do Al Hilal em casa, pela Liga, as 3 vitórias. Média de 2 gols, tá? Al Eda fora, pela Liga, 2 derrotas. Vamos ver o outro aqui. Só fez 2 jogos fora mesmo pela Liga e perdeu os 2 de 1-0. Entre eles, pessoal, na casa do Al Hilal, vantagem claríssima do Al Hilal, tá? Desde 2008 para cá, empatou um e perdeu o outro. Perdeu o último em 2020, mas a fase é infinitamente superior, pessoal. A odd está bem baixa aqui no Al Hilal, então o que é interessante? Não é um time de fazer gols muito rápido, mas faz gols no primeiro tempo. É interessante você estar acompanhando ao vivo e buscar o back Al Hilal no HT, como é interessante se você for fazer pré-live, entrar ali no handicap -1 pro Al Hilal, tá? Favoritíssimo, dificilmente acontece outro resultado aí que não a vitória do Al Hilal. Sexto jogo da lista, pessoal, Ilhas Faroé, Premier League, 23ª rodada, o B36 Tostivan contra o Scala, tá? Direto na classificação, Tostivan favoritíssimo, quarto colocado, 36 pontos, e o Scala aqui, ó, lanterna. Os últimos 5 do B36 em casa, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Perdeu aqui pro Viborg, ainda assim marcou, o time da Dinamarca, que é superior ao da Ilhas Faroé. O Scala fora, 5 derrotas. Toma gol em todo jogo, só levou 1 aqui, mas de resto pelo menos 2 leva, tá? Levou 7, levou 5, levou 3. Tostivan em casa nos últimos 5. Pancada no Scala, tá? 5, 6, 1, 1, 5. Os últimos 2, em 2020 e 2022, atropelo. Pessoal, o que é interessante aqui? A odd não tá muito alta e aqui saem gols rápidos, tá? Rápido. Aqui é interessante você utilizar esse jogo até mesmo com o Al Hilal e com o próximo jogo da lista. Tripla. Mete numa tripla, handicap -1, -1,5 pro Tostivan, que deve passar o carro no jogo. Se quiser fazer aquele esqueminha ali de criar aposta na Bet365, vitória do Tostivan e mais de 2 gols também compensa bastante, tá? Jogo para muitos gols e provavelmente, não sei que aconteça um milagre, vitória do Tostivan. Sétimo jogo da lista, pessoal. Ilhas Faroé de novo, 23ª rodada, favoritíssimo Klaksvik contra o Toftir, tá? Direto na classificação, ó, Klaksvik líder, 57 gols feitos em 22 jogos, tá? Toftir aqui, vice-lanterna. Klaksvik em casa, empatou com o Torshavn, 2 jogos anterior, você vê que são 2 times fortes. E empatou aqui com o Balcani por competição europeia, tá? De resto, só vitória. Todos pela liga aqui, vitórias. Contra o Toftir,
Nos últimos 5 jogos, o melhor resultado do Tofty foi um empate lá em 2014. 4-6-8-2. Só goleada, tirando esse último aqui que foi 2-0. Pessoal, interessante aqui. Somar com os 2 jogos anteriores do Al Hilal e do B36, que são no mesmo horário. Menos 1 no Al Hilal, menos 1,5 no B36, menos 1,5 no Klaksvik. Deve dar uma odd aí por volta de 3, 2,90. E é interessantíssimo fazer essa tripla aí e pesar um pouquinho a mão, tá? Não tem outro resultado aqui que não seja uma vitória do Klaksvik por pelo menos 1,5 gol. Não tem como isso aqui não bater. Só acontecendo um milagre mesmo o Klaksvik perder esse jogo e não bater de pelo menos 2 gols de diferença. 8º jogo da lista, pessoal. Holanda, Eredivisie, 7ª rodada. Eindhoven contra o Roda, tá? Jogo A. Não tem muito favorito, a odd está mais baixa no Eindhoven, porque é o mandante. Direto aqui na classificação, Eindhoven vice-líder, 17 pontos, só levou 4 gols. O Roda na 3ª posição, logo atrás, 3 pontinhos atrás aqui do Eindhoven, tá? Direto aqui, Eindhoven em casa nos últimos 5, só perdeu 1, perdeu pro Den Haag, mas marcou em todos os jogos, tá? Média excelente de gols também. O Roda fora nos últimos 5, perdeu 2 amistosos aqui. Pela liga são 2 vitórias e 1 empate. Marcou em todos os jogos também. Entre eles, na casa do Eindhoven, pessoal, a gente já encontra um padrão aqui de cara nos últimos 5 jogos de 2019 para cá, tá? Todos eles bateram 1,5, ambas marcam, e 2 deles bateram o 2,5. O que é interessante aqui, pessoal? Buscar gols. Ambas marcam ou 2,5 se você tiver na Betano. Ambas marcam se você tiver nas outras plataformas, 365, a XBet, tanto faz. Não vale a pena aqui você tentar buscar a vitória de um ou de outro. A chance do ambas é enorme, do 1,5 também. Só que a odd do ambas sempre é mais alta, tá? Nono jogo da lista, pessoal. Ainda pela Eredivisie, 7ª rodada. O favoritíssimo PEC Zwolle contra o Den Haag, tá? Direto na classificação. Ó, PEC Zwolle aqui, líder isolado. 6 vitórias, só uma derrota. 22 gols em 7 jogos, tá? Média de 3 e alguma coisa aí. E o Den Haag tá aqui. Levou 13 gols em 7 jogos, quase 2 gols por jogo. Tá na 16ª posição, só venceu um jogo, tá? Os últimos 5 do Zwolle em casa, 4 vitórias e 1 empate. Marca em todo jogo. Pelo menos 2 golzinhos eles estão marcando. Den Haag fora, 3 derrotas, 1 empate. Meteu 14 aqui no amistoso com um time sei lá de onde. Entre eles, na casa do Zwolle, Den Haag venceu o último ano passado. Estava muito bem no campeonato, quem acompanha sabe. Venceu o outro em 18 e perdeu 3. Perdeu em 19, perdeu em 17 e em 16. O que a gente já encontra aqui em 4 jogos? Padrão de 1,5 e em 3 jogos, padrão de 2,5 e ambas. Pessoal, eu vou fazer o que aqui? A odd está até relativamente boa no PEC Zwolle e eu vou de back PEC Zwolle, tá? A fase é muito melhor, acredito que vença o jogo. Eu vou de back PEC Zwolle. Se você quiser buscar 1,5 também é interessante. Décimo jogo da lista, pessoal. Série B italiana, 6ª rodada. O Brescia contra o Benevento, tá? Direto na classificação, ó. Brescia aqui na vice-liderança, empatado em número de pontos com Regina. E o Benevento aqui em 10º lugar. 4 gols feitos, 4 sofridos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Direto nos últimos 5 jogos do Brescia aqui em casa. Venceu 4, perdeu 1, perdeu para Sampdoria, que é um time da Série A. E o Benevento fora nos últimos 5 jogos. 2 derrotas, 1 empate. Venceu o Venezia e venceu o Ascoli. Entre eles, na casa do Brescia, a gente já encontra um padrão aqui de ambas marcam e de 2,5 nos últimos 2 jogos e uma vitória do Brescia em 17. O que eu vou fazer aqui, pessoal? A fase do Brescia é melhor. Eu vou criar
uma aposta, mas eu estou na 365, tá? Vou criar uma aposta, mais de 1,5 gols e o Brescia vence em um dos tempos, tá? Se você quiser buscar só 1,5 gols ou se a plataforma que você utiliza não permite esse tipo de criação de aposta, é muito válido. Se você quiser Brescia um empate ou Brescia empate anula aposta, também é válido. O Brescia é favorito, a fase é melhor. Eu acredito que pelo menos um tempo ele vença e um gol ele marque. Último jogo da lista, pessoal. 11 jogos hoje aí, compensando o tempinho que eu não jogo vídeo aí pra vocês. Irlanda do Norte, Premiership, 7ª rodada. Crusaders contra Linfield. Direto na classificação, ó. Estão aqui juntinhos, 4º e 5º. 5 jogos pro Crusaders, tem um jogo a mais que o Linfield. 10 pontos contra 9, tá? Os últimos 5 jogos do Crusaders em casa, ganhou 3, ainda tá jogando na Liga da Conferência Europeia, empatou aqui com o Basel, empatou 2 jogos, venceu 3, tá? Marcou em todos os jogos. O Linfield fora nos últimos 5 jogos, também marcou em todos os jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou outro. Também tá jogando aqui ainda a Liga da Conferência Europeia. Direto aqui entre eles na casa do Crusaders, pessoal. De 2021 para cá, padrão de ambas 1,5 e 2,5 em todos os jogos, tá? O que eu vou buscar aqui, pessoal? Não vou entrar em back nenhum dos dois, o jogo é muito equilibrado, tá? Interessante se você quiser ser um pouco mais incisivo, ou ambas marcam. Se você quiser esperar um pouquinho, estiver acompanhando ao vivo, 1,5 também é muito bom. Eu vou buscar aí de pré-live ou ambas marcam. Devo juntar esse jogo aí com algum outro, tá? Pessoal, a múltipla aí fica por conta daqueles 3 jogos lá do meio, tá? 2 da Ilhas Faroé e o Al Hilal. -1, -1, -1. Vale muito a pena. Dá pra botar aí uma merrequinha e esperar que o green é muito provável. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Esse é o último jogo para essa sexta-feira. Que vem aí uma chuva de green pra gente, como 90% das vezes tem vendo. Fui.